Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, nós que anteriormente estávamos tratando a respeito do processo de socialização em si, abordando tantas questões que nos remetem a uma socialização primária, como também a uma socialização secundária. E no contexto da socialização secundária, nós trouxemos para a conversa as relações de trabalho, da importância desse meio na nossa vida enquanto sociedade, mesmo porque em todo esse processo que envolve essa relação de trabalho, o mundo do trabalho, nós temos um processo de socialização muito forte em si, até porque nessa vivência, nesse meio, as relações sociais elas acontecem de uma maneira muito forte, muito dinâmica, porque querendo ou não, quando nós estamos no meio de trabalho, nós temos que interagir, nós temos que nos relacionar uns com os outros para que a dinâmica social ela aconteça de uma maneira plena, de uma maneira completa. Então, falarmos em mundo de trabalho, em meio de trabalho, nos remete a um processo de socialização intenso e completo. E já que nós tratamos desse processo de socialização, trazendo para a conversa aspectos que abordam diretamente a questão da vivência no meio do trabalho, nós precisamos entender como que é essa questão que envolve as relações de trabalho na modernidade. Até porque nós fazemos parte de um estado moderno, que ele é regido por normas e leis muito bem definidas e que são aplicados a todos indistintamente, e nessa relação de trabalho não seria diferente. Então, nesse primeiro momento, nós precisamos compreender as ideias e as perspectivas do Émile Durkheim, ele que traz contribuições essenciais para a sociologia. Nesse momento, nós precisamos entender dois desses elementos do Durkheim, que são os fatos sociais e a divisão social do trabalho. Bom, primeiro, os fatos sociais. Mas para a gente entender os fatos sociais de uma maneira bacana, nós precisamos voltar um pouquinho na matéria. Bom, nós falamos que nós somos uma sociedade antropológica. Bom, então o homem, ele é o ator principal da nossa cena. Então tudo o que acontece em sociedade gira em torno do indivíduo. Porém, o Durkheim ele traz para nós a seguinte perspectiva: o todo é mais importante que o individual. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o grupo social, o meio social, a coletividade, ela tem um peso maior do que apenas o indivíduo. É como se nós voltássemos um pouco na matéria de socialização, daquela escala micro e macro. Então, o indivíduo seria o microcosmo e o todo seria o macrocosmo, até porque o micro está inserido no macro. Então, o indivíduo, ele compõe sim esse todo, ele compõe a coletividade. Então, por isso essa visão do Durkheim de falar que o todo é mais importante que o individual. Bom, compreendida essa visão de todo ser mais importante que o individual, até porque um compõe o outro, apenas mais um detalhe para a gente fechar essa ideia de micro e macro e entrarmos de vez nessa questão dos fatos sociais. Nós, enquanto indivíduos, nós não somos seres acabados, nós estamos em um processo de desenvolvimento, de adaptação constante. E além disso, quando ele fala que o todo é mais importante que o individual, nós podemos fazer a seguinte analogia: nós não somos seres feitos para viver em isolamento. Então, em razão disso, essa importância que ele traz em razão da coletividade. Agora, os fatos sociais em si. Bom, o que são fatos sociais? Fatos sociais, de uma maneira muito simplificada, nós podemos tratar como todas as interações que acontecem no nosso dia a dia. Então, são todas as relações interpessoais que acontecem na nossa vida. Esse contato constante que nós temos uns com os outros, já que nós não somos seres feitos para o isolamento. Em razão disso, ele fala que para que a gente possa caracterizar um fato social em si,
ele deve compreender 3 elementos distintos. Então ele fala que para ser caracterizado como um fato social, essa situação ela deve ser geral, externa e coercitiva. Geral por quê? Porque ela é comum para todos sem nenhum tipo de distinção. Ela é externa porque, querendo ou não, vai acontecer. Então não é algo que depende da minha vontade. E se não depende da minha vontade, ela também é coercitiva, ela é imposta. Então esses 2 fatos nós podemos analisá-los de maneira conjunta. Ou seja, eu querendo ou não, os fatos sociais eles vão acontecer. Porque não é uma vontade minha, é algo que me foi imposto, que me foi colocado. Então, se não depende, de qualquer forma, gostando ou não, vai acontecer, com ou sem a minha presença. Porque para o fato social acontecer, eu não necessariamente preciso fazer parte dele. Um outro pode fazer, até porque o todo é mais importante que a coletividade. Então, por isso não depende, o todo é mais importante que o individual. Então, não depende da minha vontade. Então, se não depende da minha vontade, de uma forma ou de outra vai acontecer comigo ou com outro indivíduo. Porque nós estamos olhando para o todo. A nossa visão é de uma visão coletiva. Então, eu tenho que pensar abranger e acolher o maior número de pessoas. Se um ou outro discordam, se um ou outro não agradam, isso não é um fator que vai ter grande importância, até porque fatos sociais são coercitivos, eles são impostos, eles são colocados. Então não precisa de ter essa aceitabilidade em relação aos pares que compõem a sociedade. Dito isso, nós temos também, compondo esse fato social, um exemplo que o Durkheim traz para nós de fato social que vai englobar esses 3 elementos é o direito em si, porque o direito ele é geral, nós temos normas, nós temos decretos, portarias, leis que se aplicam a todos de maneira indistinta. Ele é externo, porque nós não precisamos ter uma aceitabilidade para que ele aconteça. Ele está aí independente da nossa vontade, as leis elas estão aí independente da nossa vontade, nós querendo ou não, concordando ou não, elas estão presentes em sociedade. E as legislações elas não são impostas. Não tem ninguém que chegue até nós e pergunte se você concorda com essa legislação. No primeiro momento até tem, para a gente saber dessas pesquisas quando vai haver modificações, alterações a essa pesquisa, porque parece que as pessoas falem o que acham daquela perspectiva, de como vai ser aquela aplicabilidade. Mas uma vez que essa legislação ela já está em voga, ninguém pergunta se você gosta, se você concorda, ela simplesmente vai ser aplicada. Dentro desse contexto, dos fatos sociais, que são todas essas situações, nós temos a divisão social do trabalho. Porque o trabalho em si, ele é um fato social, já que nós estamos interagindo, estamos nos relacionando. Divisão social do trabalho, ou divisão do trabalho social, se nós formos colocar uma denominação, uma conceituação de maneira simples, nós poderíamos colocar como status social, diferença entre os pares. Porque, querendo ou não, essa divisão social ela acontece o tempo todo. Nós podemos perceber que, ainda hoje, principalmente por sermos uma sociedade capitalista, nós somos uma sociedade estruturada em classes sociais, na qual nós aplicamos uma mobilidade social, que é essa transição entre classes sociais. Eu vou ter sim essa diferença entre os pares também no que tange a vida em trabalho. Porque nós não podemos ser ingênuos em falarmos que não há diferença entre categorias profissionais, porque nós sabemos que no nosso meio social isso é evidente, é claro. Algumas profissões, algumas categorias profissionais, elas têm sim um maior prestígio social, um maior status social em relação aos outros. Então essa divisão social do trabalho, divisão do trabalho social, ela traz consigo
essa diferença. O que não deveria acontecer, já que nós estamos objetivando uma coesão social, uma maior harmonização dessa sociedade. E querendo ou não, essa divisão social do trabalho, ela trabalha em cima disso, dessa diferença. Em razão disso, dentro desse contexto de divisão social do trabalho, nós vamos ter o que nós chamamos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, ela deixa claro essa divisão social, esse status, essa diferença entre os pares. A solidariedade mecânica. Eu sei que há sim uma diferença. Enquanto na solidariedade orgânica, eu vou ter uma maior identidade coletiva. Então, eu vou ter sim essa diferença, porque ela vai estar presente em todos os aspectos, mas eu vou buscar minimizar isso e eu vou objetivar com maior clareza essa identidade coletiva. Então, é dentro dessa identidade coletiva que nós colocamos a coesão social, a harmonização social. Porque eu quero uma sociedade mais coesa, o mais harmônica possível dentro desse novo contexto social que é o Estado moderno, regido pelas bases do capitalismo. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Gostando, deixem o gostei, se inscrevam e compartilhem.